Olá pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Vamos dar continuidade ao nosso treinamento e hoje nós vamos estudar o módulo 2, tá? Que trata da sintaxe de comandos básicos, tá? A sintaxe nada mais é do que a forma de escrita, tá? Como que a gente escreve esses comandos básicos, tá bom? Então, esse módulo trata exclusivamente da interface de linha de comando. É o modo texto que vocês estão vendo aqui no nosso simulador aqui do lado, nossa máquina virtual, melhor dizendo, tá bom? Então, ele vai tratar exclusivamente da interface de linha de comando, né, em vez de interface gráfica, tá? Então, esses comandos básicos, nós digitamos, nós trabalhamos ele aqui no modo texto, ok? Lembrando que o comando clear ou Ctrl L limpa a tela, ok? Qual que é a importância, a justificativa dessa aula, né? Bom, já começando a entender comandos básicos, porque quando a gente for trabalhar com servidores, quando você for analisar algum servidor, né, fazer o gerenciamento de algum serviço, né, que está instalado nesse servidor, vai ser necessário você ter conhecimento aí de comandos básicos, né, comandos em modo texto, ok? Então é isso que ele está falando aqui. O que é um comando, né? O que significa esse comando? Na realidade, ele nada mais é do que um programa, ele é um software, tá? Que quando ele é executado nessa interface de linha de comando, ele vai exercer uma ação no computador, né? Notem lá que eu estou digitando comandos que ele não reconhece, ele não encontra no seu conjunto de comandos, no seu hall de comandos, né? Ele vai falar, ó, não encontrei esse comando. Agora, quando ele encontra um comando que ele reconhece, que a interface de linha de comando que foi digitada, e o sistema operacional reconhece, ele vai justamente fazer essa ação no computador. Então, ele vai limpar a tela, que é um exemplo, tá bom? Então, aqui no caso, né, o primeiro passo é digitar o nome do comando, tá? Nesse caso aqui, o comando ls, que significa lista, list na realidade, tá? Porque listen é ouvir. Significa list, ele vai listar. Então, quando se desenvolveu o Unix, né, porque isso aqui vem do Unix, eles utilizam aí um mnemônico, né, que é um comando parecido com o nome. Por exemplo, o ls, né, que vem do list, ok? Está querendo dizer aqui. Então, se você quiser digitar aí na sua máquina virtual, o ls, ele vai listar aí o que tem dentro desse diretório, né, que são os subdiretórios aí, desktop, documents, downloads e assim por diante, tá? É isso que está falando aqui, né? O nome do comando geralmente é baseado no que ele faz e no que o desenvolvedor criou, tá? Então, para cada parte do comando, é normalmente sensível a maiúsculo e minúsculo. Então, o Linux, pessoal, ele é case sensitive. Se eu digitar ls aqui, ó, maiúsculo, ele vai falar, ó, permissão negada. Por quê? Porque ele não reconhece esse comando em maiúsculo. Clear, por exemplo, se eu for digitar em maiúsculo, ele não vai reconhecer, tá? Então, por padrão, os comandos são todos minúsculos, em letras minúsculas, ok? Bom, a maioria desses comandos, eles vão seguir um padrão simplesinho de sintaxe, que é o comando, o campo opções e o campo argumentos, tá? Então, primeiro nós vamos ver os argumentos, depois as opções, tá bom? Onde o campo opções, ele vai alterar o comportamento do comando. Por exemplo, eu vou digitar ls-l. Ele vai listar isso aqui para mim de forma um pouco mais detalhada, tá? Do que o comando ls simplesmente. Então, quando eu uso a opção "-l", tá? Ele vai demonstrar algumas informações a mais para mim. Então, ele expande, na realidade, a possibilidade desse comando, como os diretórios, permissão de arquivos ou diretórios que estão aqui, os usuários que estão usando o sistema, os criadores desse diretório, o tamanho dele, a data que foi criada e o nome, tá bom? Outro comandinho, ls-r, de recursivo. Então, ele retorna para mim os comandos em ordem recursiva, ou seja, invertida, né?
ls ele considera ordem alfabética, normal. E o menos R de recursivo, ele retorna invertido. Ok? Então, isso é muito importante, esses comandos. Ah, mas como que eu fico sabendo quantos comandos, quais são todos os comandos que eu posso utilizar? Utiliza a opção MAND, manual. Quero ver o manual do comando ls. Aí ele vai retornar para mim tudo que eu posso utilizar, tá? Nesse comando. A opção "-a", a opção "-b", tá? B maiúsculo, "-c", C maiúsculo. Aí, no campo opção, eu posso já usar o case sensitive, né? A opção maiúscula, tá? Então, se digitou man lá do manual do comando, ele vai retornar tudo que tem para você. Como é que eu saio dessa tela? Ou Ctrl C ou a letra Q de quit, que ele está falando aí. Então, por exemplo, ls-l maiúsculo, ele vai listar para mim também. ls-r. Ele já resultou uma coisa diferente aqui. Tá? Olha lá, um R maiúsculo já resultou em algo diferente, quer dizer, é uma opção diferente do "-r" minúsculo que é recursivo. Ok? Ele mostra aqui uma árvore de diretórios e tudo mais. Vamos continuando aqui. O que eu quis dizer? Claro que é importante depois vocês lerem toda essa estrutura, tá? Toda essa documentação. Campo argumentos, né? O argumento pode ser usado para especificar algo para o comando agir. Por exemplo, eu vou listar... Opa, eu digitei errado aqui. Vou listar esse diretório, por exemplo. Qual que é o argumento que eu vou usar? Eu quero listar o diretório, sei lá, documents. Lembrando que eu aperto a tecla Tab, ela completa o comando para mim, né? Tecla Tab é a teclinha mágica do Linux, tá? Então, o argumento, o que foi esse argumento aqui? O argumento foi listar o que tem dentro do diretório documents, ok? Então, as opções... Não, no campo opções... Taranã, taranã, acho que eu errei aqui, hein, gente? Acho que aqui é argumento. Deixa eu ir no 2.2. Vamos falar do argumento, tá? Opa. Acho que eu adiantei demais. Vamos voltar, voltar, voltar. Voltar mais uma aqui. É que eu entrei em argumento, eu cliquei em next e ele voltou. Aqui, argumentos, isso. Um argumento pode ser usado para especificar algo para o comando agir. Então, o que foi o algo aqui, né? Qual foi o objetivo do comando agir? Pô, eu quero listar o que tem dentro do documentos. Mas eu quero listar de uma forma um pouquinho mais completa. "-l", utilizei a opção "-l", e o argumento documents, tá? Então, ele já listou para mim de uma forma um pouco mais completa, ok? Aqui estão vendo, né? A saída resultante é a lista de arquivos contidos nos diretórios documents. Como o Linux é de código aberto, existem alguns segredos interessantes. Aqui ele está passando um esqueminha aqui, que é interessante também, que eu acho que é bacana, tá? Que é o modo verbose, que ele detalha mais. Então, aqui no caso, eu estou usando um comando aptitude. O comando aptitude é para baixar pacotes, tá? No Linux. Então, eu posso usar o aptitude, que é uma ferramenta de gerenciamento de pacotes, ou o apt-get também, tá? Existem essas duas possibilidades, tá? O aptitude, nós vamos usar o aptitude para seguir o que tem aqui no aptitude. Aptitude. Então, aqui ele está dando um retorno, uma mensagem, né? E eu quero detalhar um pouco mais essa mensagem. Então, a opção "-v", apertar a setinha para cima aqui, ó, ele vai repetir o comando. Esse "-v" é o modo verbose, tá? O modo verbose, ele detalha um pouco mais o que tem dentro desse diretório. Se eu colocar o "v" duas vezes, ele vai detalhando mais. Claro que isso aqui é uma brincadeira apenas, tá? É apenas uma brincadeira, tá bom? Mas em determinados casos, tá? Para eu ter um retorno mais detalhado de algum comando, né? Eu uso o modo verboso. Eu não sei se isso vai funcionar com o ls, tá? Não funcionou com o ls, mas tem alguns comandos que a gente pode utilizar.
Esse comando aceitará mu como argumento. Então, aqui, ele está usando a palavra mu como argumento, né? Até eles desenham uma vaquinha e tudo mais. Deixa eu ver, acho que no apt-get ele desenha uma... Ah lá, uma vaquinha. Se eu detalhar mais... Opa, aqui tem que dar um espaço. Aí. Então, essa opção "-v" aí, de modo verbose, tá? Ele vai detalhando mais, tá bom? E agora a opção, o campo opções, né? Pode ser usado para alterar o comportamento de um comando. Aquilo que eu já mostrei para vocês, né? ls, por exemplo, "-a". Ele detalha para mim aqui, ele retorna para mim com esse comando os arquivos ocultos, se tem algum arquivo oculto dentro do diretório, tá? ls-la, ele retorna se tem algum arquivo oculto. Quando eu digito somente ls, essas pastinhas não aparecem, algumas pastinhas não aparecem. Eu posso digitar ls-l espaço "-a", "-r", por exemplo, tá? Que ele retorna recursivo. Ou posso juntar tudo, "-l-a-r", que vai ter o mesmo efeito, tá bom? Isso que ele está querendo dizer aqui, questão do case sensitive também, questão do recursivo. Essa opção aqui, né? Eu digitei ls-l-a-r, né? Mas se eu digitar sei lá, rla, também vai retornar da mesma forma, tá bom? Várias opções podem ser usadas de uma só vez, dadas as opções separadas em LR, ou combinadas, tá? O resultado seria o mesmo, como ele está falando aqui. Depois o aptitude "-v", né? É possível alterar o comportamento desse comando usando as opções, no caso aqui, "-b", modo verbose, tá? Não é verbosa, não, é verbose, em inglês mesmo, tá? Ao combinar várias opções de V, podemos obter uma variedade, "-v" de variedade, tá? De variedade do comando, para ver o que tem dentro dele. A gente utiliza muito isso aqui quando a gente vai fazer por exemplo, explorar a vulnerabilidade de um sistema, né? Existem algumas ferramentas, no caso o Nmap, por exemplo, tá? Que aqui acho que não vai dar para utilizar. Aí eu quero detalhar, né, o que tem de retorno para mim de um determinado endereço IP, né? Tá? Nós vamos ver isso em redes de computadores, tá bom? O modo verboso, em determinadas situações, ele é importante. Bom, no próximo treinamento, próximo módulo, nós vamos ver o módulo 3, que é a impressão de diretório de trabalho, e assim nós encerramos esse módulo 2 aqui. Bem simplesinho, bem tranquilo, sugiro que vocês pratiquem bastante, ok? Deixa eu voltar aqui. Um forte abraço a todos, fiquem com Deus. Valeu, pessoal.